Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos sobre a Bradespar, né? A gente pode observar aqui, até nesse último dia, uma certa valorização, 1,3%. Nos últimos 5 dias já acumula uma alta, né, de 3,4%. Porém, quando a gente vê aqui na comparação deste ano, né, dos últimos 6 meses, caindo aproximadamente 27, 28%. E uma das teses nossas aqui de investimento, né, é entender como que ações como o Bradespar, uma empresa muito bem gerida, ela pode ser apresentada como uma oportunidade em diversos cenários. Por exemplo, trago aqui novamente a nossa tabelinha das ações, né, que mais pagam dividendos, ou pelo menos que pagaram dividendos nos últimos 12 meses, né, e também nesse período aqui de 2024, né, nesses últimos 6 meses. E interessante observar que no acumulado geral, a Bradespar, né, código BRAP4, está em segundo lugar aqui na nossa tabelinha, perdendo apenas para Petrobras, né? Outra coisa interessante é que nesses últimos 6 meses ela já distribuiu aqui cerca de 6,5%, ficando apenas atrás da própria Petro, 7,9% aproximadamente, e também a CPFL, né, que distribuiu aqui mais de 8%. A gente até pode colocar também aqui, né, nesse bolo todo, a Taesa, que fez uma boa distribuição nesse primeiro semestre, tá bom? Mas fato é que a Bradespar sempre se posiciona, né, como uma excelente pagadora de dividendos. Outra coisa também que vem corroborando aqui com a nossa tese é o custo oportunidade. A gente tem visto, por exemplo, grandes gestores fazendo certas estratégias mesmo adquirindo empresas que não faz parte assim ou da sua carteira previdenciária e também não faz parte da sua posição, vamos colocar assim, né, de melhor cenário de ações ou as ações mais preferidas. A gente viu recentemente, né, o Barsi, né, adquirindo ali ações do próprio Bradesco, porque ele entende, mesmo assim, não sendo uma ação, né, que ele investe bastante, mas ele entende que o preço intrínseco de Bradesco representa bem mais do que o preço de tela, né? E a gente até pode fazer também esse mesmo comparativo aqui com a Bradespar. E quais são os argumentos desta tese? Bom, um argumento muito claro, muito cristalino, né? E vamos colocar assim, verdadeiro. Qual é esse argumento? Bom, se você pegar hoje os ativos e somar com o caixa líquido da empresa, ou seja, a quantidade de ações que ela tem da Vale vender a mercado e mais o caixa líquido da empresa, vai somar aqui cerca de 10 bi. Ok? Então o valor líquido da soma dos ativos é 10,1 bi. Só que as cotações, né, representadas pelo código 3 e pelo código 4 na Bolsa de Valores está sendo cotado a 7 bi. Então você tem uma defasagem aqui de 3 bi, o que representa uma taxa de desconto de 31%. É claro que aqui a gente pode colocar desconto, né, somado a risco de holding, desconto também em função de questões contábeis e tributárias que envolvem uma holding, enfim, diversas questões. Mas fato é que essa taxa de desconto nunca teve tão expressiva, pelo menos num passado recente, onde a gente pode até mesmo observar aqui que esses 31% agora de junho de 2024 dificilmente foi visitado. Por exemplo, até junho de 2021, ou seja, um retrospecto aqui dos últimos 3 anos, né? A gente não consegue ver nenhum 30% aqui, olha, tá vendo? Então, hoje, as ações da Bradespar, que representa cerca de 3,8% do capital votante da Vale, né, da Vale 3 lá, né, e a Bradespar é gerida, né, pelo grupo Bradesco, aí vem o nome, e hoje ela representa a maior taxa de desconto, a maior defasagem em função do seu valor intrínseco. E até mesmo faz algumas correlações, né, entre o valor da ação e o valor de posição, valor de ativo, mostra esse desconto. Até mesmo aqui no gráfico de performance, a gente até consegue ver que, mesmo assim, ela tem um desempenho até melhor do que a própria Vale e melhor do que o próprio Ibovespa, né? Aqui pela cor clara, Vale pela vermelha e a Bradespar no preto aqui mais escuro. Então a gente consegue observar que mesmo com essas taxas de desconto, o desempenho dela está sempre acima da média. Outro ponto também que corrobora aqui com a nossa tese. Quando você vem aqui, olha, vamos pegar aqui o minério de ferro, né? É claro que, vamos colocar aqui, cotação minério de ferro, cotação
aqui eu peguei aços longos, né? Vou pegar aqui minério de ferro. É claro que eu não preciso necessariamente falar assim, ah, mas ela é uma empresa puramente minério de ferro. Não, ela é uma holding que replica, obviamente, as ações da Vale. Mas você entende que o minério de ferro, por afetar a Vale, afeta também diretamente ela? Pois é. Então aqui acontece o seguinte, veja que o minério de ferro ele já ensaiou algumas máximas aqui no ano, atingindo até próximo de US$ 150 a tonelada. Acontece que ele teve uma queda muito influenciado aqui por China, depois teve um certo solavanco também, alguns estímulos no setor imobiliário e depois voltou a cair, estando em patamares bem baixos. É claro que quando a gente fala de commodity, a commodity sempre se comporta nisso daqui, olha, chamado de ciclos, né, nessas ondas. Quando a gente coloca isso, por exemplo, num prazo mais longo, vamos, por exemplo, pegar aqui prazo de 10 anos. Veja que nos últimos 10 anos o sentido foi para cima, mas aqui tem essas ondas, tá vendo? Ondas, 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 ondas maiores, ondas menores, mas sempre onda para cima, né? Até porque os preços sempre sobem porque você tem inflação, consumo, entre outras coisas. Ou seja, a segunda tese aqui, fora o desconto intrínseco, é que hoje o minério de ferro está numa das suas mínimas dos últimos períodos, ok? E uma vez que uma commodity se comporta em ondas, né, ela pode se beneficiar, uma vez que está aqui embaixo. Outra tese também interessante para a gente observar. Você conhece esta forma de avaliar as empresas, por exemplo, pela taxa de aluguel ou pela quantidade de aluguel que a empresa representa? Por exemplo, eu vou pegar aqui a BRAP4, né, que é a Bradespar aqui que a gente está observando. Vamos ver duas coisas. Vamos ver aqui se está aumentando muito a quantidade de ações alugadas e, consequentemente, as taxas de aluguel, onde você pode, em alguns casos, até dobrar os seus dividendos. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir em aluguel de ação, registros, e eu quero saber como é que está a questão de ações alocadas. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou pegar aqui BRAP4, na verdade, eu vou pegar aqui posição, né? Peguei aqui posição. Vamos lá, vou vir aqui embaixo. Olha lá que interessante. Veja que a Bradespar ela é uma empresa que tem bastante ações alugadas. Isso faz com que lá no book de oferta, né, onde você tem compra e venda, né, lá no seu home broker, a quantidade alta de ações alugadas entra no book, causando um desequilíbrio porque entra como venda descoberto. Então, essas duas forças aqui que normalmente tem que ficar em equilíbrio, né, para manter os preços de compra e de venda, como uma gangorra, né, equilibrada, quando você tem muitas ações alugadas, você adiciona muita venda descoberta que faz com que o preço vá para baixo. Isso não sou eu quem fala, é o Barsi, você pode consultar aí alguns podcasts que ele fala que o indicador de preço hoje do mercado virou quantidade de ações alugadas, né? Então é bom a gente fazer esse escrutínio. Então hoje o que está segurando bastante o preço aqui da Bradespar é a quantidade alta. Aí você fala para mim, tá Bruno, mas 6, 5% é alta? Sim, é muito alta, né? Porque aqui você tem a quantidade de ações relativas a free flow, você tem ações mantidas pelos controladores. Então, ações a mercado alugadas acima de 6% é muita coisa, tá bom, pessoal? Então, a gente tem que estar atento a isso daqui. Por exemplo, a IRB, quando sofreu bastante influência dos preços, tinha quase que 30% de ações alugadas. O mesmo aconteceu com a Cielo. Mas se você entra numa ação estável, como por exemplo TRPL, Taesa, a quantidade de ações alugadas são bem baixas, né? Agora vamos ver o seguinte, vamos ver a taxa de aluguel. Então vou vir agora aqui em registro. Será que tem como a gente multiplicar o nosso dividendo deixando as ações alugadas? Se você observar aqui a taxa média do doador, né, do aluguel, veja que hoje você não consegue rentabilizar muita coisa com o Bradespar. Ela já foi uma excelente oportunidade em anos atrás, né? Mas hoje 0,25 nem compensa o risco, vai ser praticamente essa margem toda comida aí só pela corretora. Mas eu estou querendo à frente, né? Coloca aí no campo dos comentários, trazer uma lista de pelo menos 5 grandes pagadoras de dividendos com aluguel. Então você vai ganhar no DY, né, no dividend yield, e também você vai ganhar no aluguel das ações, né? Então você pode fazer aqui, né, uma questão de 2 vezes lucro aqui só de proventos, tá? Então se você quiser que eu traga para vocês conteúdo, coloca aí no campo dos comentários, a gente faz uma listinha igual essa daqui dos dividendos anualizados que eu trouxe para você. Agora vamos para a nossa quarta tese. A nossa quarta tese ela é embasada em valuation. Como é que eu vou fazer, então, a comparação de preço baseada em valuation? Bom, eu vou abrir aqui o nosso painel inteligente,
Hoje já batemos 402 acessos. Então, assim, é um painel que tem ajudado muita gente a encontrar ações boas e baratas. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. É um painel inteligente porque ele usa filtros simples para encontrar ações que são oportunidades. E esses filtros são baseados em duas técnicas, né? Dois modelos de precificação, que é de Benjamin Graham, onde ele faz LPA, VPA, ou seja, todas aquelas equações complexas, eu deixei aqui bem simples, só com flag de caro ou barato, e também de Greenblatt, né, que ele faz um ranqueamento meio que inverso, né, contrário entre rentabilidade e valor descontado de empresa. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, quero saber se Bradespar está cara ou está barato. Eu quero ver os dois tickers, tanto ordinário quanto preferencial. Então eu vou colocar aqui só BRAP, que daí ele pega os dois tickers. Olha lá, vou pedir para ele mostrar. E olha só que interessante, ele fala, Bruno, de acordo com Benjamin Graham e Joe Greenblatt, as ações de Bradespar estão baratas. Por quê? Veja, você tem uma combinação muito interessante. Um ROI alto, quase 18%, um desconto, né? Aqui eu não estou falando de desconto de holding, eu estou falando em valor patrimonial. Um desconto muito interessante, cerca de, vamos colocar aqui, 14, 15%. Um PL extremamente baixo, um dividendo extremamente alto e uma cotação bem abaixo do que realmente custa. Só para você ter uma noção, no modelo de Graham, fala que a Bradespar poderia custar 41, 42 reais. E hoje ela está cotada a 18,51. E a distância ainda é maior quando você trabalha com o ticker 3, que está 17,95, ação de menor liquidez, com menos dividendos. Então, 17,95 podendo chegar aos mesmos 41,94. Então, veja aqui como que é interessante, né? Vimos aqui 4 teses de investimento em relação a Bradespar. Se você perguntar para mim, Bruno, hoje você investe em Bradespar? Eu vou te dizer assim, olha, faz parte da minha tese de investimento. Enquanto, por exemplo, que Infracommerce está aqui longe, Neogrid, Qualicorp, né? E mais aqui, né? Vamos colocar 3 raios de proximidade. Aqui está Cosan, Klabin, né? Para mim, a Bradespar está aqui como uma grande oportunidade, assim como está Irani também, assim como está a TRPL, assim como está a CEMIG, né? Entre outras. No futuro eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando a carteira, né, quais são as minhas teses e compartilhar aí com vocês. Pessoal, agregou esse vídeo? Gostou aqui do conteúdo que nós passamos? A base sólida dessas 4 teses a respeito do desconto de Bradespar? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, também se inscrever aí no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Agradeço pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.